essa carinha do Edson aí? Tem uma carinha com o olho pra cima aí, eu não entendi não. É eu que tô fazendo isso? Vamos lá, gente. Vamos entrar em comunhão agora. Eu comprei no Café com Café. Ah, muito bem. Você já comprou, né? Isso é bom, isso é bom. Ok, gente. Quero orar, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de, mais uma vez, estarmos meditando na Tua Palavra, sermos instruídos pelo Teu Espírito, acerca de um assunto tão importante, que o Senhor mesmo vive e deseja que a Tua igreja venha viver também, em comunhão. Por isso, ensina-nos e instrua-nos. Traga à nossa memória aquilo que é mais importante acerca desse assunto, até mesmo para aqueles que estarão vendo pela primeira vez. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração para que a gente possa entender profundamente, ó Deus, o desejo do teu coração, que é que os teus filhos, todos aqueles que são chamados teus filhos, vivam em plena comunhão. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Olha lá. Tendo uma vida em comunhão. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Salmo 133, versículo 1. A vida foi feita para ser compartilhada, ou seja, a vida ela só ganha sentido se ela for compartilhada. A nossa vida ela só vem ganhar sentido se a gente tiver a experiência de partilhar, né? A felicidade ela está em compartilhar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente tem, né, dado por Deus, ou seja, a nossa própria vida e tudo aquilo que Ele tem acrescentado na nossa comunhão com Ele. Tem gente que está aqui 15 anos de conversão, 20 anos, 25 anos de conversão, né, 20 e poucos anos, mais de 20 anos que estão caminhando com o Senhor. Ou seja, nós recebemos muito de Deus durante todo esse tempo. Pessoas que tiveram experiências maravilhosas, né, de ter revelação, de cura, de transformação, de milagre, né, pessoas que tiveram experiências que marcaram a sua vida antes e depois dessa experiência. Então tudo isso deve ser compartilhado. Quando a gente compartilha a nossa experiência com Deus, a gente já está vivendo em comunhão. Entende? Nós já estamos vivendo em comunhão. Você partilhar do seu testemunho, o seu testemunho de fé, já é você estar em comunhão com alguém. Com alguém. Então, assim, a vida foi feita para ser partilhada. Ela só tem sentido, ela só faz sentido se ela for partilhada. Deus deseja que experimentamos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão como experiência compartilhada. É isso aí que o Rick Warren está dizendo. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico, o ponto da comunhão ou confraternização. Quase sempre se tratar de uma conversa casual, né? Alguma atividade social, comida, diversão. A pergunta de qual igreja você participa significa qual igreja você frequenta? Ficar para a confraternização normalmente significa esperar, né, pelo lanche. Então hoje as pessoas ela pensam nisso, né? Assim, vamos ter um tempo de comunhão, vamos ter um tempo de confraternização. Às vezes a gente só pensa em estar unidos para comer, né? Pode ser comunhão? Pode ser comunhão, né? Mas pode apenas ser um momento de nós estarmos comendo? Pode também. A verdade é que a comunhão é você falar sobre algo do interesse do outro e do seu interesse, mas trazendo na perspectiva de Deus. Pronto, comunhão é isso. Comunhão é você falar sobre Deus na sua vida e sobre Deus na vida de outra pessoa. Ou a falta dele, ou a necessidade dele. Comunhão é você compartilhar aquilo que são as verdades eternas da palavra de Deus. Tudo aquilo que você sabe acerca do evangelho. Isso é ter comunhão. Isso é ter comunhão. Estar junto nem sempre é ter comunhão. Às vezes nós estamos juntos para comer, né? Eu brinco que a gente comemora, né, e celebra a nossa comunhão até com pipoca. Né? Tem gente que traz batata frita, né? Mas o desejo de Deus não importa o alimento em si, importa aquilo que a gente vai ter na mesa espiritual, que é a palavra de Deus. Então isso é comunhão, tá? Isso é comunhão. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar transparência, servir a necessidade prática um do outro, né? Autossacrifício, consolar, ser consolado solidariamente, né? E todas as outras atividades seguidas de expressão uns aos outros. Se você for analisar o Novo Testamento, pesquisa, pode pesquisar na internet. O Novo Testamento coloca uns aos outros. Você vai ver que Deus ele fala cerca de mais de 50 vezes uns aos outros. Ou seja, Deus está, através de Jesus, através dos apóstolos, colocando a necessidade de ter comunhão, a necessidade de relacionamento, a necessidade de afeto. Né? Então, comunhão é isso. Né? Comunhão é isso. E Rick Warren vai aqui falar mais para frente sobre alguns critérios da comunhão. Né? Então, mais uma vez, as pessoas, alguém deixa de participar, normalmente mais reservado, né, porque é mais reservado, ou uma das poucas pessoas acabam dominando o grupo. Então, uma pessoa que fala, domina o grupo,
né, a todo momento, e as pessoas não partilham da sua vida, não partilham, né, ou não partilham pelo menos do seu modo de pensar, do seu ponto de vista, isso não é ter comunhão, tá? Isso não é ter comunhão. Então por isso que pastor tem que tomar muito cuidado com isso, porque pastor às vezes fala muito e as pessoas ficam sem falar nada, né? E lógico que tem gente que fala assim, continua falando, porque eu gosto de ouvir você falar, mas tem gente que ela deseja falar e o pastor não dá oportunidade para falar. Não estou falando só pastor, estou falando para incluir, para que você também pense sobre isso, né? Então, assim, é importantíssimo a gente se preocupar com as pessoas que nós estamos conversando. Quando você se preocupa, você dá oportunidade. A pessoa acaba se abrindo, a pessoa acaba falando da vida dela. Até o momento dela se sentir à vontade, no momento que você faz algumas perguntas ou fala de si mesmo, a pessoa ela tem a oportunidade de abrir o seu coração também e de falar aquilo que Deus está falando no coração dela, ou até mesmo de pedir, né, uma ajuda necessária em oração ou qualquer outra coisa desse tipo. Isso é ter comunhão. Comunhão é você estar numa roda e você se importar pelas pessoas. Comunhão é você olhar para uma pessoa que está sozinha, que está afastada ou ela está isolada e você trazer para perto de si, trazer para a sua vida de comunhão, né? Trazer ela para a intimidade. Mesa é lugar de intimidade. Jesus vivia em volta das mesas. Jesus, ele amava a comunhão. Ele tinha comunhão com todos e ele incluía todos aqueles que possível que pudessem ouvir a sua mensagem. Ele incluía pessoas que hoje talvez muitos de nós não incluiriam, porque Deus ele sempre foi assim. E Jesus é a própria expressão do próprio Pai eterno. Então ele veio com essa intenção, trazer todos para a comunhão da mesa, para que acessassem a comunhão do Pai. E Jesus ele diz: aquele que vem a mim, né? Ele vai alcançar um caminho, vai alcançar uma verdade que vai chegar em direção ao Pai. E esse é o nosso objetivo, queridos. A mesa ela é posta com esse objetivo: família, comunhão, comunhão. Amém? Rick Warren ele destaca uma coisa importante. Ele fala assim: Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Olha só, presta atenção nesse detalhe. Ele podia ter escolhido mais. No entanto, né, ele sabia que 12 era um número máximo, razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. Então, o que Rick Warren ele destaca aqui, que a igreja é um corpo de Cristo. E assim, de muitos membros. Mas é interessante que ele fala assim, que quanto mais a igreja cresce, corre o risco de menos comunhão ter. Entende? Então está contido no interior das células. A comunhão sempre é os grupos pequenos. Comunhão é você chamar o outro para tomar café. Comunhão é você estar à mesa. Comunhão é você convidar uma pessoa para jantar, para almoçar, para uma roda de churrasco e você ter a oportunidade de conhecer a todos e falar com todos. Isso é comunhão. Comunhão é você cozinhar de propósito e a pessoa ser convidada para participar da cozinha, não apenas quando a comida está pronta, mas de estar preparando junto. Preparar o alimento junto é comunhão. Caminhar junto é ter comunhão. Estar juntos nos momentos difíceis também é comunhão. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos dos cristãos. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real, gente. Isso, pizza, feijoada. Às vezes a gente tem a oportunidade de preparar, né, algumas campanhas, né, para a igreja, e quando eu observo, assim, esse momento é o momento que a gente mais tem comunhão. É um momento de risada, é um momento de descontração, é o momento da gente estar colocando a nossa conversa em dia e trabalhando. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Trabalhar no reino, trabalhar na igreja, servir o próximo, né? Assim, por isso que servir é um grande privilégio. A Sakai e a Terumi falaram semana passada, né, que servir é um grande privilégio. E é um privilégio mesmo. Por quê? Porque, olha, observa uma coisa. Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Você acha mesmo que Deus precisava que a gente trabalhasse para Ele, no reino, trabalhasse, né, assim, servindo a igreja? Deus não precisava nada disso. Eu vejo claramente, hoje, com mais de 20 anos de ministério que eu estou caminhando com o Senhor, né, 8 de pastoreio, eu começo a observar toda a nossa vida, uma vida praticamente inteira já caminhando com o Senhor. Eu começo a observar que, assim, isso foi um pretexto de Deus. Sabe, servir é um pretexto de Deus. Não é necessidade, ele não tem essa necessidade. Estar reunidos na igreja é um pretexto de Deus. Qual que é o pretexto? Qual que é o critério desse pretexto? Comunhão. Por que nós nos reunimos, né, assim, no final de semana? Por que você vai ao culto? É comunhão. O espírito da comunhão precisa estar conosco, né? Por isso, na bênção apostólica você observa isso, né? Assim, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. O Espírito Santo só pode estar no nosso meio, ali manifestando seus dons, né? Manifestando
o seu fruto, né, se tiver comunhão. Não tem como. Comunhão é necessário para o crescimento, para a maturidade. Então, aqui, Jesus ele diz assim, de Mateus 18:20, né, pois vão se reunirem dois ou três. Me convide para tomar um café, nós já estaremos em comunhão. Amém? Quem ama comunhão aí? Coloca aí. Amo estar em comunhão. Coloca aí. Eu preciso estar envolvido sempre. Eu preciso conhecer outras pessoas. Né? Coloca aí no chat. Então vamos lá. Qual, porém, é a diferença entre a comunhão verdadeira e a comunhão falsa? Né? E que Orion ele vai colocar aqui, ó. Ouve aí, gente, ouve aí. A comunhão verdadeira é a comunhão falsa. Ah, não sabia que existia isso. Então, pois é. Bem, na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam o quê? Autenticidade. Tá? Autenticidade. Essa é a verdadeira comunhão. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidades. É genuína de coração para coração. É de coração para coração. É de emoção para emoção, sentimento para sentimento. É correspondente ao sentimento do outro. Né? Amo estar com pessoas. Amo estar em comunhão. Eu não consigo ficar longe das pessoas, não. Se eu fico longe, eu fico deprimido. Essa semana eu fui trabalhar em um outro setor e aí um senhor chegou e ele disse assim, tudo bem? Aí eu falei assim, tá tudo bem. Aí ele disse assim, né, que eu percebi que você tá meio deprimido, né? É só você ficar longe, não conseguir conversar com ninguém, você fica desse jeito. E eu falei, eu preciso conversar com alguém. Mas hoje eu já estou de volta pro meu setor e eu tenho tido ali comunhão com as pessoas que estão trabalhando à minha volta. É necessário, gente. É saudável para nossa vida emocional, nossa vida intelectual e a nossa vida espiritual também. É necessário. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Amém? A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas. Observa isso. A respeito de si mesma. O que está acontecendo na sua vida. Isso não deve ser mentido, isso não deve ser omitido ou escondido. Não, você deve procurar uma pessoa de confiança e você compartilhar isso. Elas devem dividir as mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. Você tem gente para fazer isso? Você é rodeado de pessoas para fazer isso? Não. Então, quais são as pessoas que você pode fazer isso? As pessoas que você tem comunhão. As pessoas que Deus te deu para ter comunhão. Autenticidade é exatamente o oposto que você encontra em algumas igrejas. E ele vai dizer aqui, ó, em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversão fingida, encenada, politiqueira, superficial, educada e frívola. As pessoas vestem máscara, mantêm a guarda e agem como se a sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Em atitude discreta, né, a morte da verdadeira comunhão. A morte da verdadeira comunhão é eu querer ser uma pessoa que eu não sou. A morte da verdadeira comunhão é eu ter dificuldade de me abrir e de me lançar na confiança de uma pessoa. Na confiança de uma pessoa. Você já viu pessoas chegarem, você já deve ter estado dos dois lados, onde alguém chega e fala assim, e aí, tudo bem? Mas não tá nada bem. Você chega assim, tá tudo bem, tá tudo jóia, sem problema nenhum. Gente, ou você já agiu assim, ou você já viu alguém agir assim, mas você o conhece no fundo, que não está legal. Por quê? Né? Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida que experimentamos uma real comunhão. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7 a 8, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Todo mundo tem uma necessidade. Você hoje, que está me ouvindo, tem uma necessidade hoje. Você está passando por uma dificuldade, por uma luta, e você precisa de ter comunhão com alguém para confessar isso, para você pedir ajuda de oração. Você tem. Não adianta dizer que não tem, você tem. Seja algo obscuro, né? Algo profundo, ou seja, pelo menos algo suscetível, bem pequeno. Eu senti hoje que eu não estou legal. Hoje eu estou chateado com fulano de tal. Hoje eu me senti, né, assim, rejeitado, me senti traído, ou me senti. Alguém tem alguma reclamação? Essa reclamação precisa ser colocada para fora diante de um ambiente de comunhão para que isso seja quebrado. Então, quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de ouvir o outro sem julgamento, mas a gente simplesmente, no momento da comunhão, a gente pega e fala: olha, eu acho que você está muito alterado hoje. Olha, eu acho que você está muito crítico hoje. Olha, eu acho que você está julgando demais hoje. Olha, eu acho que. E por aí. É na comunhão que a gente vai sendo aperfeiçoado. No isolamento não consegue ser feito isso. No isolamento não tem ninguém que fala a verdade para você. No isolamento não tem como crescer, amadurecer, não tem como ser saudável, espiritualmente, emocionalmente falando. Eu digo isso porque eu cuido de pessoas. Eu vejo a diferença muito grande de quem está envolvido, de quem está se relacionando e quem está fechado, está isolado, está introvertido. Eu vejo uma dificuldade muito grande de ser cada vez mais saudável. Se a pessoa não entender essa necessidade de ser, né, assim como ele está dizendo, autêntico, ter autenticidade nos relacionamentos, vai sofrer a dificuldade de serem transformadas e curadas nos relacionamentos.
Então, o Rick Warren ele fala isso: a comunhão ocorre quando as pessoas mostram honestas a respeito de si mesmo e do que está acontecendo em suas vidas. É verdade que nem sempre você está querendo se abrir, nem sempre você está querendo falar. Mas no momento de comunhão, se a pessoa ela chega perto de você e você se sente seguro com um abraço, ou até mesmo com uma voz, automaticamente você vai falar. A comunhão autêntica ela não pode ser superficial. Tem que ser papo profundo, repleto de amor, de empatia. Entende? Então, você tem comunhão? Naturalmente, o ser autêntico exige coragem. Ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto da rejeição, né, e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Por que alguém correria esse risco de abrir o seu coração de novo e de ser magoado de novo? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. É só isso. É só isso. Quer ser espiritualmente saudável? Quer ser emocionalmente saudável? Precisa ter alguém ou um lugar para se compartilhar, né? A igreja é esse lugar. A família é esse lugar. O seu cônjuge, os seus filhos precisam receber esse lugar de segurança. Segurança. Agora, sim, a comunhão. Por que muitas vezes a comunhão não acontece? Esse é meu ponto de vista, dando um adendo aqui acima do livro. Por que muitas vezes a gente não tem tempo de comunhão? Porque a gente não sente que o ambiente é seguro. E aí a gente percebe que existem muitas pessoas mascaradas que dizem estar bem com a sua própria vida. Então, assim, se todo mundo está bem, por que eu vou me abrir? Por que eu vou falar dos meus problemas? Por que eu vou falar da minha dificuldade? Não é medo de se sentir, dá para ver claramente que eu vou me sentir inferior, eu vou correr o risco, né, aqui que ele fala, né, de me sentir rejeitado, de magoado, ou até mesmo de receber uma dura. Você não pode ser assim, você tem que ser mais firme, você tem que ser mais espiritual, né, você tem que ter mais maturidade, levanta essa cabeça, você é homem, você é mulher, Então, assim, para receber crítica, ao invés de receber ajuda, né, empatia, compaixão, certamente as pessoas não vão se abrir. Mas quando alguém fala das suas fraquezas, suas fragilidades, porque todo mundo tem, e corre esse risco, você dá a oportunidade de todo mundo entrar em comunhão. Eu faço isso já há muitos anos. E aí eu percebo que eu preciso falar, né, para algumas pessoas que têm essa dureza de coração, essas pessoas que às vezes são fechadas. Quando eu falo de uma dificuldade que eu estou vivendo, ou de algo que eu venci, eu testemunho, compartilho da minha fé em Deus, naturalmente as pessoas elas se sentem seguras e elas começam a falar também. Então, gente, a comunhão do Espírito é necessária que a gente entenda o momento exato. O momento exato. O Espírito Santo está sempre nos indicando, nos dando seta. Olhe para aquela pessoa, esteja com ela, ore por ela, ligue para ela. E quem está cada vez mais perto de Deus, na sua palavra, em oração, no seu relacionamento, o Espírito Santo, o Espírito da comunhão, ele sempre vai estar nos direcionando para buscar esse momento, para buscar esse momento. E para dar esse momento, ou para criar um ambiente que prepare esse momento. Amém? Então, o primeiro é a autenticidade. O segundo critério para a comunhão é o quê? A verdadeira comunhão, as pessoas experimentam o quê? Reciprocidade. A verdadeira comunhão. A falsa comunhão, você não tem isso. A falsa comunhão você não tem porque a falsa comunhão, ela sempre vai ser por interesse. A aproximação por interesse. Você tem, muitas vezes, a pretensão de obter algo, né, sobre aquele assunto, sobre aquela pessoa. Naturalmente, o Espírito Santo não vai estar ali. Ele só vai estar onde você tem a intenção e o propósito de ajudar ou de ser ajudado. Quando você tem essa intenção e esse propósito, o Espírito da comunhão está ali. Quero confessar? O Espírito da comunhão está. Eu quero ajudar, eu quero orar por você, né? Assim, você pode abrir o coração, né? Assim, que eu posso orar por você. O Espírito Santo, ele está ali. Amém? Então, assim, outro que ele fala é reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. Quem dá, recebe. Quem tem esse espírito da comunhão, com essa intenção, dá e recebe. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. O modo pela qual Deus formou o corpo humano e um modelo que já nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. A reciprocidade é a essência da comunhão. Romanos capítulo 11, versículo 12. Paulo diz: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé vai te ajudar. Amém? Na comunhão somos fortalecidos e curados, isso mesmo, Débora. Na comunhão que a gente tem a intenção de olhar para o outro com fé e de também falar com fé. Eu tenho fé que se eu falar, eu serei ouvido. Eu tenho fé que se eu confessar, né, eu receberei misericórdia. Eu receberei o quê? Perdão. Eu receberei transformação na minha vida. A comunhão é fundamental, queridos. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Romanos capítulo 14, versículo 19. Você não é responsável por todos do corpo, ele está dizendo aqui, né? Mas tem a responsabilidade para com ele. Tem a responsabilidade com o corpo. Entende? Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Ajudar a todos. A nossa intenção, né, é ajudar a todos. A terceira categoria, né? Então, a primeira foi autenticidade e reciprocidade. Então, a reciprocidade de caminhar com fé, de falar e ser ouvido, e ter fé também para ajudar o outro.
A terceira a categoria, né, assim, da comunhão, a comunhão real, a comunhão verdadeira, as pessoas elas experimentam compaixão. A compaixão não é dar um conselho, oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando. E o que você sente não é estranho e nem absurdo. Ou seja, você chega e você não vai banalizar isso. Você vai falar o quê? Você vai chegar e você vai dizer para a pessoa: eu reconheço o que você está sentindo. E você tem razão por estar sentindo isso. Eu, no seu lugar, eu estaria sentindo a mesma coisa. Eu, no seu lugar, talvez eu estaria fazendo pior. Eu, no seu lugar, talvez eu teria outro tipo de entendimento, outro tipo de pensamento, né? Um pouquinho pior que você. Ou eu, no seu lugar, eu estaria pensando um pouco mais assim sobre isso. O que você acha? Então, assim, isso é ter comunhão, gente. A compaixão, ela precisa existir. Não é a gente olhar para o outro, para a dificuldade do outro, e simplesmente dizer assim, também, eu acho que é demais, eu acho que falta um pouco mais de juízo, falta um pouco mais. Não, não é isso. Não é isso, é compaixão. Toda pessoa ofendida, toda pessoa que está vivendo, aleluiado, está perdido na vida, ele tem o direito de se sentir assim, pela estrutura espiritual, intelectual e emocional que ela tem. Se ela tivesse a estrutura que você tem, que é um pouco mais maduro, um pouco mais madura, talvez pensaria diferente. Mas ela não tem. Então ela precisa de ajuda. E sem comunhão ela não vai conseguir. Precisa ter comunhão para que realmente a gente ajude uns aos outros. Mas para isso precisa ter compaixão. O que é compaixão? É você olhar para dentro da pessoa. É você olhar profundamente no coração da pessoa, olhar com piedade. Olhar com piedade. Às vezes a gente quer que as pessoas olhem dessa forma para nós, mas nós não conseguimos olhar para as pessoas assim. E às vezes a gente não olha para as pessoas assim, achando que nós estamos bem e de que ela está errando porque ela está negligenciando, né, tal fase, parte da vida dela. E é verdade. Mas e se eu estivesse no mesmo lugar? E se um dia eu chegar a passar por isso? Então a compaixão é você olhar com esses olhos, com misericórdia, olhar com piedade para a pessoa. A Bíblia diz: como povo santo, seja compassivos e bondosos, humildes, mansos e pacientes uns para com os outros. A compaixão, ela satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano. Olha só, duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter sentimentos respeitados. Uma pessoa que encontra um amigo ou uma amiga que tem compaixão, ela não hesita em falar. Ela vai procurar, ela só quer procurar essa pessoa para poder falar e conversar. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ser compreendida e ela vai ter os seus sentimentos respeitados. Guarde isso aí, escreva aí. Compaixão é ter duas coisas importantes. A compaixão ela tem duas coisas importantes: compreender a pessoa e ter o sentimento da pessoa respeitado. Compreender e respeitar. Compreender e respeitar. É somente isso. O problema é que nós estamos quase sempre tão ansiosos em corrigir situações que não damos tempo de sentir compaixão. Ou então estamos preocupados com as nossas mágoas. E aí a gente fica falando assim: eu tô cheio de problema, eu tô com problema, eu tô com problema. Né? Autopiedade esgota completamente a compaixão, gente, pelas outras pessoas. Quem tem autopiedade, quem fica se fazendo de vítima, não vai conseguir ter compaixão pelas pessoas. Quem se vitimiza, quem acha que precisa de perdão, quem acha que precisa de atenção, quem acha que precisa, né, de mais amor, quem acha que precisa de mais compreensão, ser mais compreendida. Toda pessoa que vive assim, nessa carência espiritual, ela anula a compaixão. Por isso que ela sempre vai olhar sem misericórdia para as pessoas. Porque uma pessoa que está passando por uma dificuldade de não ser bem compreendida pela família, o fato dela não ser bem compreendida, ela também vai olhar para essa pessoa sem compaixão e vai apontar o dedo. Levanta a cabeça. A minha vida também é dura. Não é só a sua, não. Na minha família eu tenho passado por isso. E você fica com esse chororô. Sabe, isso é falta do espírito da comunhão. Isso é falta de empatia. Né? E aqui ele fala, Rick Warren, ele fala assim: na comunhão é necessária a compaixão. Jesus tinha compaixão, por isso ele conseguia curar as pessoas, por isso ele conseguia transformar as pessoas. É interessante que tem um momento que Jesus ele tá no mar, ele tá para entrar dentro do barco e vem uma multidão, e aí ele tinha que sair, ele não podia ficar mais, e essa multidão chegou, e aí a Bíblia fala que Jesus olhou para eles e teve compaixão deles, e no momento ele desce, ele começa a pregar, e ali muitos são curados e muitos são transformados. A compaixão, a qualidade da nossa comunhão tem que ter compaixão, tem que ter compaixão. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. Sem isso nós não podemos ter. Estar ali perto, próximo, rápido, assim, fala logo, vai, assim, ai gente, mais uma vez, tá reclamando, tá falando, tá. Pessoas que fazem isso, assim, nunca vai ter compaixão, nunca vai viver em uma comunhão real, nunca vai viver em uma comunhão verdadeira. A Bíblia ordena: compartilhe seus problemas e aflições uns aos outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. E em tempos precisamos uns dos outros.
Quando a circunstância nos engana, o ponto de nossa fé vacilar é que mais precisamos de amigos cristãos. Todo mundo vacila na fé. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa por uma dificuldade. Nesse momento nós precisamos da comunhão. A comunhão cura. A comunhão sara. A comunhão transforma as nossas vidas, os nossos olhares, a forma de ver e de pensar. Então, é necessário também compaixão. E a quarta, aqui ele fala, a verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, né? Mas apagados. Tá? Mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. A justiça a gente já sabe, a justiça é dar aquilo que o homem merece. Misericórdia vem de graça. Misericórdia é dar o que o homem não merece. Então, se uma pessoa, hoje, você deseja, você olha para uma pessoa, você vê que ela tem uma dificuldade tremenda. E essa pessoa, ela está vivendo justamente aquilo que ela está, que ela plantou a vida inteira, ela está colhendo tudo aquilo. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim, olha, vamos ter um tempo com ela, vamos estar próximo dela. É natural que muitas vezes as pessoas olhem e falam assim, essa pessoa não merece, né? Essa pessoa não merece, ela está colhendo o que plantou. A comunhão, ela tem a capacidade de trazer a misericórdia e trazer cura para essa pessoa. Foi isso que Jesus fez com a gente. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, foi isso que Jesus fez com todos. Pedro não merecia. Ou seja, Pedro era o alvo de misericórdia de Deus. As pessoas que não merecem, as pessoas que estão totalmente perturbadas, elas estão totalmente perdidas nos seus erros, nas suas burradas, nos seus pecados. Essas pessoas, elas são um alvo da misericórdia de Deus. E quem que vai trazer essa misericórdia? Somos nós. É eu e você. Entende como a comunhão ela é importante? A comunhão dos filhos, a comunhão da igreja, a comunhão do corpo. Eu já recebi isso na igreja quantas vezes? Quantas vezes eu fui curado, transformado, né, num tempo de comunhão. Então é necessário que a gente pense assim. É necessário que a gente tenha essa intenção da comunhão. A comunhão precisa ser intencional. Ela precisa ser o quê? Ela precisa ser preparativa. Precisamos ter comunhão. Né? A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Então, ao invés de você estar trazendo justiça sobre a pessoa, julgando ela, aí você tira a justiça de lado. E aí a misericórdia, ela vence. Vencendo, então tem comunhão. Então tem comunhão. Ali Deus está. Deus está. Deus não está quando a gente está criticando. Deus não está quando a gente está apontando os erros dos outros. Deus não está quando a gente também se faz de vítima ou fica com medo de abrir o coração. Deus não está nisso. Deus não está. Engana-se quem pensa que está. Ah, é uma fase. Não. Por isso precisamos de comunhão. Todo mundo vive assim. Em alguns momentos da vida, da semana, todo mundo vive assim. Por isso Deus quer que a gente viva em comunhão. Felizes são aqueles que vivem em comunhão. A Bíblia diz. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7, quando as pessoas pecarem, você deve perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Isso é a característica de Jesus. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Tem que ter perdão. Deus adverte, jamais guarde rancor. Jamais guarde rancor. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês, por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Uns aos outros. Ok? Então lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já te perdoou. Uau! Sempre que for magoado por alguém, você terá duas escolhas. Terá uma escolha. Quer dizer, toda vez que você for machucado, magoado, ressentido por alguém, você vai ter apenas uma escolha. Você pode optar, né? Você pode optar somente por uma. Usar a sua energia e o seu sentimento para buscar vingança ou para encontrar a solução. Eu sempre digo isso. Seja resolutivo. Uma pessoa que vai trazer vida de Deus para o ambiente é uma pessoa que preza a comunhão. Por prezar a comunhão, ela não quer a divisão. Ela quer a reconciliação. Ela busca por reconciliação. Porque ela sabe que o preço foi alto para que Deus reconciliasse eu e você com Ele. A gente tem essa consciência. Então eu vou fazer de tudo para ter paz com todas as pessoas. Se esforce, a Bíblia fala, que a gente tem que se esforçar. Se possível, tenha paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor na sua vida. Ninguém vai ver Deus em mim e você, se nós não tivermos paz com todos. Então, o que acontece? Se não perdoar, não tem comunhão. Não tem como Deus ser visto. Não tem como o Espírito, o fruto do Espírito, através de mim, ser visto. Por isso é necessário a gente perdoar. Então você tem duas escolhas. Ou você faz justiça, ou você perdoa. Ou você faz justiça, ou você perdoa. A justiça de Deus é diferente da nossa. A justiça do homem dá o que o outro merece. A justiça de Deus é graça, misericórdia, é perdão. A justiça de Deus é dar o que eu e você não merecemos. Isso nós fomos abundantemente atingidos por Deus. Então, por isso que a Bíblia fala, quem muito perdoa,
né, é uma pessoa que foi muito perdoada. Eu perdoo rápido, eu não guardo rancor, né? Eu não guardo rancor, porque toda vez que eu penso na seriedade do quanto eu fui perdoado, eu vejo que eu estou em dívida de amor. Eu estou em dívida de amor o tempo todo. Eu preciso amar mais. O meu desafio hoje é amar mais. Olhando esse livro, olhando principalmente esse tema de hoje, me desafia muito mais. Ter comunhão, ter comunhão. Você não pode optar por duas coisas, ou opta por uma ou opta por outra. Você decide justiça ou você decide o perdão. O perdão te faz parecido com Deus, como filho dele, como uma pessoa, membro da família, aquele que carrega o nome de Cristo. Isso daí te faz mais parecido. Não tem outro momento que a gente mais parece com Deus do que quando nós perdoamos. Não existe outro momento, não existe. Então, aqui a gente percebe que uma das características principais é a misericórdia. A comunhão precisa ter misericórdia. Amém? O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. Misericórdia. Misericórdia é perdoar alguém que não merece, gente. Misericórdia. Vamos combinar. Né? É difícil. É difícil. Mas se fosse fácil, outra pessoa teria morrido na cruz. Todo mundo gosta de receber perdão, mas quem gosta de perdoar? Responde aí. Quem gosta de perdoar? Queria que respondesse aí. Quem gosta de perdoar? Por que será que é mais fácil pedir perdão do que perdoar? Por que, gente? Hein? Porque a Bíblia diz, né? Assim, vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros. Colossenses 3:13. Vocês precisam ter consideração para faltas uns com os outros. Perdoar aos que lhe ofendem. Muito bem, difícil de responder, né? Vamos lá, nós estamos terminando. Então, até agora a gente viu 4 características, tá? 4 características, né, da comunhão. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repentinamente, ou repetidamente, perdão, Deus lhe ordena que perdoe cedente. Imediatamente. Mas não espera que você volte a confiar imediatamente e continue permitindo que tais pessoas o magoem de novo. Então, é aquilo lá. Perdoar não é esquecer. Ninguém sofre de amnésia. Perdoar é saber que você teve a oportunidade de se parecer com o Filho de Deus. Perdoar é você exercer aquilo que Deus se faz presente. É o perdão. Perdoar é você olhar para trás, saber o que aconteceu e você não sentir dor. Perdoar é você olhar para a pessoa, você orar por ela, para que Deus faça dela a pessoa que Ele deseja. Então você ora por ela, para que ela seja cada vez mais atingida pelo amor de Deus. Perdoar é você olhar para uma pessoa que te ofendeu, que te magoou, imaginando que ela em algum dia ela vai testemunhar sobre a ofensa, ou o pecado, ou o juízo que ela fez sobre você, e que ela olhou para os seus olhos, ao invés de receber justiça, recebeu perdão. Perdoar é ela ter essas lembranças, essa experiência, e lá na frente você fazer parte do testemunho dela. Isso é perdoar. Isso é perdoar. É você imaginar isso. É você ver isso pela fé. É você amar pela fé. E você olhar e acreditar. Espere, falta pouco. Deus ainda vai pegar você de jeito. E você ainda vai ver lá na frente o quanto Ele foi bondoso com você, usando a minha vida com misericórdia. Isso é perdoar. Então, perdoar não é você esquecer. Perdoar é você olhar com fé. É você se achegar com fé, e você dar o perdão, e ao mesmo tempo também você dar a oportunidade para a pessoa ser diferente. Agora, se ela continua repetindo a mesma coisa com você, então, queridos, você tem que entender que existe um pai que ama você e essa pessoa, e ele deseja que os dois sejam iluminados ao ponto de se arrepender. Mas se só você está se arrependendo, mesmo assim você tem que interceder por ela, dizendo assim, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor abençoe grandemente ao ponto dela abrir os olhos e poder enxergar, assim como eu enxerguei o teu amor, assim como eu enxerguei, né, a sua misericórdia por mim. Então, queridos, é isso. Isso é perdoar. Isso é estar ao lado de Deus. Isso é estar dentro do coração de Deus, é estar nele, é estar em comunhão com ele. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promovam tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Então, é você se responsabilizar pela sua parte e também trazer a responsabilidade para o outro e dizer assim, olha, o que você está recebendo é algo de Deus e o que você vai fazer isso depende muito do seu conhecimento. O que você fizer vai definir todo o resto da sua vida. Porque você já foi perdoado, por isso eu não posso negar esse perdão. Então eu estou te perdoando. E eu desejo que você realmente seja livre a partir de hoje. Você não tem nada, você não me deve nada, você não me deve justificação, você não me deve nada, nada. Estou te perdoando, não é porque você merece, mas eu estou te perdoando porque eu já fui perdoado e você já foi perdoado. Entende? Então eu não quero sair dessa essência de perdão. Eu não quero sair dessa geografia espiritual que Deus me colocou para que eu seja canal de bênção para outras pessoas. Então a comunhão promove isso. A comunhão com Deus promove isso, para que a sua comunhão ela seja estruturada para que a outra pessoa seja também perdoada.
Então você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo de igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Sim ou não, gente? Isso que a gente está falando, esse assunto, você só pode encontrar essa situação em igreja. Na igreja, na igreja. É necessário que a igreja tenha isso, esse ambiente onde a comunhão não é para condenar. A gente não vai juntar as pessoas para mostrar quem está errado. O contrário de lá fora, a gente vai juntar as pessoas para dizer, olha, eu sei como você se sente, eu sei que você está passando por isso, e eu quero dizer para você que você tem toda a ajuda que você precisa. Você pode abrir o seu coração, aqui você não vai encontrar condenação, mas você vai encontrar misericórdia, empatia, compaixão e o perdão. Amém? A igreja é esse lugar. A igreja é esse lugar. Por isso a igreja é o melhor lugar para se estar. Por isso a igreja é a única esperança desse mundo. Há mais de 2000 anos os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. Né, gente? No próximo capítulo nós veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com outros fiéis. Na semana que vem quem vai estar falando vai ser o Edson, né, uma pessoa que eu tenho muita comunhão. Mas espero que este capítulo tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão, a misericórdia da verdadeira comunhão entre nós. Você foi criado para viver em comunidade, não foi criado para viver sozinho. Amém? Dia 18, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Preciso de outra pessoa em minha vida. Coloca aí. Eu também. Se você precisa, coloca. Se você sozinho não se basta, coloca. Coloca aí, gente. Escreve no chat. Versículo para memorizar. Compartilhe os seus problemas e aflições com os outros. Dessa forma, obedeçam à lei de Cristo. Pergunta para você meditar. O que posso fazer hoje para unir o outro irmão da maneira íntima e verdadeira? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Você já pensou que se Deus quisesse que a gente vivesse sozinho, já parou para pensar? Ele teria criado uma única pessoa, ele teria criado somente Adão. Já parou para pensar? Se ele quisesse você sozinho, ele não teria enviado Jesus. Se ele quisesse que você vivesse sozinho, se ele quisesse que a sua vida fosse só para você, ele não enviaria alguém que ensina você a compartilhar, a partilhar tudo aquilo que tem, a ter uma vida de sacrifício, sacrificar pelo outro, sacrificar, né, assim, para Deus. Então, o Espírito da comunhão é o único que faz com que a gente tenha uma comunhão verdadeira. E eu oro para que você possa ter esse relacionamento, que você possa buscar esse devocional, esse tempo com Deus, ao ponto do Espírito dele, o Espírito Santo, trazer sobre nós cada vez mais a consciência da verdadeira comunhão. Amém? Que esse ano a gente possa ter muito tempo de comunhão. E que a mesa, ela possa ser colocada em toda a oportunidade que a gente tiver. Ao ponto da gente ter comunhão, ao ponto da gente ter a compaixão um pelo outro e a gente permitir que o Espírito Santo, através de nós, fortaleça a nossa comunhão esse ano. Amém? Deus abençoe. Tenha uma boa noite, bom descanso e até a próxima. Semana que vem, o Edson estará falando sobre esses critérios que são muito importantes. Como construir, como viver em comunidade através da comunhão. Amém? Deus abençoe, gente. A graça e a paz. Shalom a todos. Fiquem com Deus. Que a gente possa ter uma boa noite de descanso e um ótimo fim de semana. Um abração. Um abraço, igreja querida. Deus abençoe. A paz. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.